paz de Cristo, a gente volta ao estudo verso a verso do Apocalipse, agora a partir do verso 16 do capítulo 1. A gente adianta aqui ao verso 16, a gente viu como Jesus ali se mostra glorificado, vários detalhes que são ligados à tribulação que ele venceu, e dessa forma a igreja deve vencer seguindo seus passos. São todas características de tribulação e de fala de vencer, um ancião de dias ali, cabelos brancos, etc. A gente vê aqui no verso 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E o que isso significa? A gente vê aqui as 7 estrelas na mão direita, essa questão da mão direita, a mão direita, ou lado direito, que indica poder, honra. E 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas, como a gente vê em Apocalipse no capítulo 1, verso 20. O lado direito, veja só, ligado aos fiéis. A gente vê em Mateus capítulo 20, verso 23, Mateus capítulo 25, 33, etc. Então, Filho do Homem assentado à direita do poder, ali em Mateus 22, Mateus 26, porque o lado direito fala realmente dessa questão, como a gente vê em Êxodo, Deus ali com sua mão direita, a mão forte de Deus que libertou o povo. O lado direito é um lado de honra, é um lado onde nós, os fiéis, esperamos estar. As ovelhas ali no lado direito, 7 estrelas, a luz celestial que está ligada ao menorá também, a própria igreja que está ligada à igreja que deve resplandecer essa luz de Cristo. E isso é a mão forte de Deus, essa destra, que a gente tem que estar ali em honra. A gente tem que deixar ali a mão forte de Deus operar em nossas vidas para que a gente, mais da frente, na eternidade, esteja ali no lado direito e reinando e sendo sacerdotes com Cristo também no porvir. A gente continua mais outro link aqui com essa espada. Veja só, boca e o fio da espada. No hebraico, o fio da espada é literalmente boca da espada. A gente está aqui no palavra no hebraico, com a boca da espada. A gente vê isso tudo no Antigo Testamento, o livro de Josué, vários livros do Antigo Testamento, realmente quando se fala boca da espada, o fio da espada é a boca, literalmente ali no hebraico. Então não é à toa que no Novo Testamento a espada fala da palavra de Deus, que vem da boca de Deus. Então a gente continua aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Então essa verdadeira guerra no Apocalipse não é contra a carne, mas é contra o espírito. Veja só, Hebreus 4, verso 12. Palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Por quê? A espada já vem do hebraico, na língua hebraica é muito importante. Efésios capítulo 6, verso 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As armas, a armadura do crente, ali no caso a espada é a palavra de Deus, vem da boca. No Apocalipse capítulo 2, a igreja de Pérgamo, no verso 16 fala: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Muitos veem o Apocalipse apenas como desastres, olham parte literal, mas tem muita tipologia no livro do Apocalipse, na verdade, muita tipologia. Como Cristo vence, ele vence através da sua boca pela espada. Essa verdadeira guerra. Destruição e guerras e coisas do tipo literais, ela realmente, essas coisas realmente, literalmente, guerras, destruição, morte, realmente essas coisas acontecem, pestilências, tudo isso tem um significado espiritual, guerras, pestilência, morte, espada. Mas se a gente aplicar apenas o lado literal e esquecer o espiritual, realmente a gente não vai entender. A gente não vai entender dessa forma o propósito de Deus, que tem várias coisas mais profundas a serem entendidas. Apocalipse capítulo 19, verso 15. Da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Veja só, espada aguda. Espada da boca.
É realmente a palavra de Deus que vai realmente converter as nações, não é através de guerra. Apocalipse capítulo 19, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja só, muita tipologia, muito simbólico o livro do Apocalipse. E vem tudo do Antigo Testamento. Se a gente for igual a Pedro ali, aqui a gente vê em João no capítulo 18, ali tirou da sua espada para matar ali, né, feriu o servo do sumo sacerdote. A espada literal muitas vezes é o quê? É a carnalidade humana. Infelizmente, a igreja, se ela interpreta inclusive a Bíblia dessa forma, né, até no livro do Apocalipse a gente vê cada confusão, né? Falta de entendimento inclusive do que é espiritual, do que é mais profundo, da espiritualidade que realmente é o livro, a Bíblia. Enfim, o que a gente vai poder comparar? Com Pedro, antes ali da ressurreição de Cristo, Pedro que precisava da experiência da ressurreição, Pedro que ali, a carne precisava morrer, o Espírito Santo precisava agir como agiu no Pentecoste. A gente continua mais outro link aqui, né, do sol. Vai falar da transfiguração, a glória de Deus. A gente vê em Mateus 17, a transfiguração. Vários detalhes aqui ligados à transfiguração, bastante profético da vinda de Cristo e a igreja com Cristo. Ali na transfiguração, o rosto resplandeceu como o sol, o rosto de Cristo, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Veja só a importância da ligação entre os temas, e assim que vou dirigir aqui esse estudo, a gente vai ver como vários detalhes do Apocalipse vão se abrir e fica bastante claro. Aqui no verso 17, e eu quando vi caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último, como já falei, ligado a Isaías, aqui esses textos aqui, Isaías fala ali de Deus, é o primeiro e o último, aqui é Cristo, é o primeiro e o último. Fala realmente de Deus, de Cristo, né, que são o primeiro e o último, o resto tudo é ídolo. O resto tudo é idolatria, não existe outro além de Cristo, além de Deus. Do primeiro ao último são eles. Os ídolos no meio do caminho vão ser derrotados, vão ser removidos, é o livro do Apocalipse em ação. O livro de Isaías é o livro do céu e da terra, né? Novo céu, nova terra. E os ídolos ali feitos ali da madeira, da natureza, das plantas, os ídolos ali feitos da madeira, das árvores e tudo ali. Um lindíssimo tema de Isaías, e a gente vai ver mais na frente sobre isso. Então, novo céu, nova terra. Aquele que desde o início, né, volta à criação ali no Gênesis, onde tudo foi criado, a natureza, essa terra, o céu. E essa obra que Jesus quer vir para remover o que não é dele, a idolatria, os ídolos. Né? Não haverá outro, como aqui em Isaías 43. Deus é o único, é o último, é o primeiro. Deus é o primeiro, é o último, não haverá outro. Os ídolos, né, são outras coisas que vão ser removidas. Então, a novo céu, nova terra em Isaías, ela filtava no hebraico, a primeira e última letra. Cada letra no hebraico tem um significado, como já falei, fala de um trabalho de Cristo até o Tav, né, que é o trabalho da cruz realmente, que vai acontecer para esse mundo também. E para o crente. Vai aqui na segunda parte. Pode alguém ver a glória de Deus, né, e viver? Através da voz ali de Deus vindo do meio do fogo. Isso em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 33, fala ali da experiência no Monte Sinai. Conceito que coloca o sentido da morte, né, do oposto para o livro do Apocalipse. Então, no Apocalipse capítulo 1, verso 17, caiu como morto, não por acaso, né? No comentário aqui. O primeiro e o último fala da renovação do nosso estado antes, né, caído em pecado, e agora com Deus. E João caiu como morto diante de Deus. No Apocalipse capítulo 2, verso 8, a igreja de Esmirna, isso diz o primeiro e o último, veja só, que foi morto e reviveu. Assim como a morte de Cristo, né, pelos pecados, representando os pecados do mundo humano, ele reviveu. E assim ele quer reviver, né, levar o estágio anterior do crente, né, para um outro estágio. Remover tudo aquilo é o trabalho do primeiro e do último.
Isaías 41. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Veja essa questão de princípio, o primeiro e o último. Toda essa ligação aqui em Isaías. Eu, Senhor, o primeiro, com os últimos, eu mesmo. Isaías 43, falando aqui, vós sois as minhas testemunhas, falando a Israel. Diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que possais entender que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Ele é o primeiro e o último Deus. Então, imagens de idolatria vão ser quebradas, removidas através da mão forte de Deus. Isaías 44, assim diz o Senhor Yahweh, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Realmente Ele é o único. O verso é 18 agora, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então a morte e o inferno ali, que é o Hades, sempre juntos, né? Então o contexto, vivo e morto, essa questão, a obra do primeiro e do último, né? O estado de morte que vai ser removido. Então, o contexto, mais uma vez, o livro de Isaías, Novo Céu e Nova Terra. Assim como Jesus estava morto, pois levou nossos pecados, com ele ressuscitou. Ele possui a chave para fazer esse trabalho, né? Remover o antigo estado humano e trazer o novo, né? Fazer ali um novo estágio e trazer a vinda de Cristo, que fala o livro de Isaías. Ali no final do livro de Isaías. Contexto de Isaías, Deus o único, né? Os ídolos mortos precisam morrer em nossas vidas para que a vida venha, né? Deus da vida, Deus verdadeiro, né? Seja revelado em nós. Então o Hades, no grego, o Sheol, no hebraico, sempre ligado ao inferno, o Hades com a morte, o Sheol. Apocalipse capítulo 6, verso 8, cavalo amarelo, a gente vê, estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, e o inferno o seguia. No Apocalipse capítulo 20, os mortos, né, o mar dá aos mortos que havia nele, a morte e o inferno deram os mortos, né, e foram julgados. Apocalipse capítulo 20, do verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ali no capítulo 20 do Apocalipse. Esta é a segunda morte. A gente vai falar mais sobre esses detalhes mais na frente, mas aqui o detalhe morte e inferno sempre ligado. Inferno, na verdade, o Hades, não esse inferno que a religião mostra, né? Ao contrário do que a religião ensina, o Hades, ou Sheol no hebraico, não é literalmente lugar de eterno tormento. Jesus tem as chaves da morte e do inferno, ele traz a vida, a ressurreição à medida que passamos pela sua correção. A gente vai falar mais detalhes sobre isso à medida que a gente vai estudando. Importante a vida de Jesus, o trabalho de Jesus para eliminar o estado da morte do mundo em nós também, na igreja. No mundo em nós, na igreja que vai ser vivificada. Aqui no verso 19, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Escreve. Então, escreve a importância do escrever, a gente vê vários detalhes aqui no Apocalipse. Esse escrito, esse livro do Apocalipse, esses detalhes precisam estar escritos em nossos corações. É a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja. Né? A gente vê nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse por várias vezes, a cada igreja ali praticamente. Escreve. O livro é escrito por dentro e por fora, a gente vê no Apocalipse capítulo 5. No Apocalipse 13 a gente vê aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E suas testas tinham escrito o nome de seu pai, Apocalipse 14, sempre essa questão de escrever. E muitas outras referências existem também sobre escrito ou escrever, não só no Apocalipse, mas na Bíblia por inteiro. E finalmente no verso 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aqui para terminar o estudo no capítulo 1, a gente faz um resumo. Apocalipse, que é a revelação, Jesus sendo manifestado. Com essa manifestação, o iníquo também vai ser manifestado. A gente vê aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo falando isso no capítulo 2.
se manifeste, aqui a própria palavra apocalipse, no grego, o filho da perdição. O Apocalipse fala isso, né? O filho da perdição vai sendo manifestado. Muitos falam aquela história de ser manifestado no templo. O templo, na verdade, é a igreja. Infelizmente, esse filho do pecado vai ser manifestado e já está sendo há muito tempo, né? Desde a igreja ali do primeiro século. E ele mais e mais crescendo, infelizmente, vai sendo manifestado e revelado dentro da própria igreja, o templo de Deus. Mas, infelizmente, muitos nem sequer entendem isso, né? Infelizmente, essas pessoas correm o grande risco de não entender as trombetas, né? Os selos, né? A chamada de Deus, e vai vir o quê? Vão receber realmente um julgamento mais severo que vai vir em seguida, a partir do capítulo 14, 15. São as taças ali derramadas. Então, Jesus, ele vem como sumo sacerdote, a gente vê aqui no capítulo 1, trazendo toda a glorificação sendo mostrada dele, mas que mostra um trabalho que foi feito nele, um trabalho que ele vai fazer na igreja. Trabalho de tribulação, né, para que a igreja realmente reine e seja sacerdote com ele, e com isso traga a vida, né, para que a igreja realmente reine, seja sacerdote com ele, né, e possa ser realmente corrigida, e a vida dê lugar em vez da morte. Realmente é o trabalho do primeiro e do último. O último, Jesus, o primeiro e o último, estava morto, mas vive. Jesus, o primeiro e o último, estava morto, mas vive. Então, no contexto de Isaías, né, as obras dos ídolos, obras mortas, e a gente vai ver justamente isso aqui no livro do Apocalipse. Realmente esse mundo, essa terra e os céus, né, vão dar lugar a um novo céu e nova terra, que fala também, não só literal, mas fala da igreja sendo renovada. Ao final do Apocalipse a gente vê esse trabalho sendo completado, mas a gente tem que se adiantar, na verdade, para que a gente possa reinar com Cristo. Então a tribulação, a fornalha, correção para trazer o homem para dar a vida. A correção que a gente tem que realmente passar por ela. Este mundo do primeiro estado é o último, o novo céu e nova terra, é o que o livro do Apocalipse e o livro de Isaías também fala. A gente vai para a página 2 aqui, onde a gente viu isso antes. Então o que eu quero fazer sempre aqui no Apocalipse é sempre a gente voltar a partes do Antigo Testamento. Claro, como falei, não vou em detalhes, mas mostrar a ligação dos temas. E também, principalmente dentro do livro do Apocalipse, a gente vai ver as ligações entre os versos, entre os temas, entre si. A gente vai ver como o livro do Apocalipse ele vai realmente se abrindo. Essa questão aqui, onde visto antes, a interpretação bíblica trabalha dessa forma. Os versos, os textos, se ligando entre si. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Caí a seus pés como morto. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive eu fui morto. Mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A gente vê a ligação de primeiro e último com essa questão de morte, né? Vida e morte, morte e vida, o estágio de morte ser trocado pela vida. A igreja de Éfeso aqui tem, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Veja só essa questão de primeiro e último, é aqui o primeiro amor da igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Veja só, o primeiro amor, primeiras obras, o primeiro e último. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, já Esmirna escreve isto, diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja só, o primeiro e último, que foi morto e reviveu. E a questão da segunda morte. Então, esses temas são bastante importantes para a gente trabalhar, a gente vai ver mais sobre isso. Estar sempre atento à ligação do texto, né, dentro do Apocalipse, dentro daquele contexto ali próximo ao verso, é muito importante. E assim trabalha a interpretação bíblica. Então, o primeiro e último, o número 1 e 2, e a recompensa. A gente vê no Apocalipse 18, quando a gente vai ver lá na frente, a gente vai ver essa questão de retribuir em dobro, né? Os dois estágios, a ação e reação, colher o que plantou, né? Se a gente plantar realmente fidelidade a Deus, a gente vai receber em dobro.
Se a gente plantar fidelidade a Deus, vai receber a bênção dobrada, senão o julgamento vai ser dobrado. Na verdade, no hebraico, o 2 dobrado fala de receber de volta, uma cópia. O que eu fiz, receberei de volta. A gente vai ver isso mais na frente. Apocalipse capítulo 20, versos 5 a 6. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Veja só, o primeiro. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Veja só, primeira ressurreição e segunda morte. Uma forte ligação dos temas aqui. E Apocalipse 20 aqui, versos 12 a 13. Abriram-se os livros, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo, de acordo com as suas obras. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E são temas mais na frente, só para dar uma ideia aqui do que a gente vai falar. Apocalipse capítulo 21, viu o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu, veja só, o primeiro céu já não existe mais, a primeira terra passaram, tudo ligado aqui a Isaías também. Não haverá mais morte, esse estágio que antes, estágio de agora, porque as primeiras coisas se passaram. Aqui no capítulo 22, eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, primeiro e o último. Essa obra, veja só que as coisas não são por acaso, porque Jesus é chamado ali de primeiro e último. Esse trabalho dele, então esses números 1 e 2 aqui no Apocalipse são muito importantes, a gente vai ver muito sobre isso. Então, Apocalipse 1, um resumo do livro do Apocalipse, é a destruição do céu, natureza, a gente vai ver isso, céu, terra, natureza ali, meio que destruído, entre aspas, as trombetas, as taças, terceira parte, destruída, queimada. Por quê? E a gente vai ver ao final do Apocalipse, novo céu e nova terra. Veja só a importância dos temas estarem interligados e da gente olhar dessa forma. Então, Jesus, o primeiro e último, é o trabalho no céu e na terra. Isso é do livro de Isaías, mas a gente vê aqui o primeiro verso em Gênesis, do princípio, veja só, no princípio. Isaías fala muito isso, o princípio, Criou Elohim, criou Deus, os céus e a terra. Veja só, o Aleph, o Tav, o primeiro e o último aqui, a palavra que não tem tradução, por isso eu boto aqui na interrogação. Trabalho fazendo aqui no céu e na terra. Eu falei isso em estudos anteriores, tudo ligado ao livro de Isaías também. E é novo céu, nova terra, que a gente vai ver o cumprimento no Apocalipse. A gente vai tudo falar mais sobre isso, é só detalhes, Esse trabalho é importante já desde o início a gente ir mostrando o que realmente é o Apocalipse, esse trabalho. Infelizmente a religião que não entende as palavras de Deus, tem que falar realmente abertamente, vai trazendo a confusão, a Babilônia, uma língua bastante estranha que se fala por aí, que fala um sentido da palavra de Deus que não é entendida, e realmente não é que a gente tenha que entender tudo, mas realmente a confusão que a gente vê por aí, a espada literal, que vem para trazer a morte, a forma que se interpreta o livro do Apocalipse. A gente vai ver as partes literais acontecendo também, muita destruição é verdade, mas realmente é um trabalho do primeiro e último na vida da igreja, na vida também no mundo por completo, esse trabalho para que vai trazer o novo céu e a nova terra. E a gente continua estudando o Apocalipse.